Você sofre com ansiedade? Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre os sinais, os sintomas e como buscar ajuda da forma correta. Eu sou o Leandro, sou psicólogo e hoje vamos falar de um tema muito comum, a ansiedade. Primeiramente, eu quero começar dizendo que a ansiedade é um sentimento comum de todo ser humano e ela também tem a sua função. E assim como o medo, ele tem a função de nos proteger de um perigo ali iminente, de um perigo real, e a alegria tem a função de nos impulsionar, a ansiedade tem a função de nos manter em alerta diante de um risco iminente, ou antes de uma tarefa. Ou seja, a ansiedade tem a função de nos preparar para uma tarefa importante. E nos sentirmos ansiosos antes de uma tarefa importante é perfeitamente normal. Você pode se sentir ansioso antes de fazer a prova do Enem, por exemplo, ou se sentir ansioso na noite do seu primeiro encontro, na noite do seu date, por exemplo. É normal, a gente fica ansioso, a gente é humano. Mas neste vídeo eu quero abordar uma ansiedade que ela é patológica, ou seja, um transtorno de ansiedade. Diferente da ansiedade comum que todos nós seres humanos sentimos, o transtorno de ansiedade geralmente paralisa. Ele nos limita e nos faz sentir ansiosos onde a ansiedade não é tão comum. Por exemplo, quem sofre de transtorno de ansiedade pode sentir uma ansiedade extrema, sem um risco, sem uma tarefa iminente ali que ele precisava fazer. E isso causa muito sofrimento na pessoa, muitas vezes parando a vida da pessoa. Essa pessoa muitas vezes evita até de sair de casa. Tamanha é a ansiedade que ela está sentindo. Ou seja, quando nós começamos a nos sentir ansiosos, sem um risco iminente, extrapolando ali o considerado normal, já é um alerta, uma luz vermelha para já desconfiar que algo pode não estar certo. O transtorno de ansiedade é causado por diversos fatores e muitas combinações deles. As pessoas podem desenvolver o transtorno de ansiedade depois de um estresse muito grande, depois de um fato relevante ali na vida da pessoa que causou um grande impacto nela, ou até mesmo a genética. Sim, quando nós temos muitos parentes ansiosos na nossa família, nós temos a tendência de desenvolver esse transtorno. Mas muita atenção, se você possui alguém ansioso na sua família, que é muito comum hoje em dia, não quer de maneira alguma dizer que você tem transtorno de ansiedade, ou ainda que você pode desenvolver esse transtorno. Simplesmente você tem a tendência. E para você desenvolver isso, também precisa de outros fatores ambientais. Então não precisa ficar em pânico caso alguém da sua família também sofra muito com ansiedade. Bom, resolvido isso, vamos para os sintomas. O primeiro que eu queria destacar é a sensação de perigo, de ansiedade, sem ter um motivo claro ali. Ou seja, você se sente ansioso e às vezes nem sabe por que está se sentindo ansioso. Bom, é muito comum a taquicardia, a sudorese, o suor nas mãos, e alguns pacientes também sentem uma tensão muscular muito grande, chegando a um ponto de alguns pacientes sentir uma dor muito grande, uma dor extrema, por conta de toda a tensão muscular. E quando chega a esse ponto, combinando com essa paralisação da sua vida por causa desses sintomas de ansiedade, é um sinal de que você pode precisar de um profissional, de uma ajuda profissional. O psicólogo irá te ajudar a descobrir as origens dessa ansiedade e te ensinar técnicas para lidar com ela. E em alguns casos, pode se fazer necessário a presença, a intervenção também de um psiquiatra para o uso de alguma medicação. Mas atenção, não é somente a medicação que vai lhe trazer o alívio da sua ansiedade. Muitas pessoas recorrem à medicação e se sentem sim melhores. Mas quando nós não descobrimos a origem dessa ansiedade, o que está causando essa ansiedade, corre-se o risco dela voltar à tona a qualquer momento. Então eu sempre digo que esses dois profissionais trabalham juntos. Um para aprender a lidar com essa ansiedade e o outro para, talvez, se for o caso, passar alguma medicação. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, ou você conhece alguém que precisa saber dessas informações, compartilhe esse vídeo. Ou se você tiver alguma dúvida ou quer saber mais, deixa aqui nos comentários. Até mais!